Kisme recebe uma ligação do irmão Arif. Ela vê a ligação e atende. Ela percebe que ele está bravo, mas diz que o Henry tinha o direito de saber de toda a verdade. Bahar vai até o edifício para buscar as panelas que ficaram na casa da idosa. Bahar bate na porta da casa da idosa e uma mulher mais jovem atende. Ela pergunta o que Bahar quer e quem ela está procurando. Ela diz que se enganou e vai saindo. A cuidadora sobe e vê Bahar. Ela diz que Bahar é uma das moças que veio ali. Bahar sai correndo. A mulher pede que Nana segure Bahar. Bahar desce e percebe que a porta está trancada. Nana segura Bahar. Bahar diz que, se ela abrir a boca e denunciá-la para a polícia, vai falar que ela está trabalhando ali ilegalmente. Nana entende e aceita. Nana pede que Bahar vá embora. Bahar pede as panelas. Nana diz que jogou as panelas numa lixeira atrás do telefone perto do mercado. Bahar pede desculpas por ter ameaçado ela e diz que está cheia de problemas. Nana perdoa e abre a porta para ela. Bahar procura pela cabine telefônica próxima do mercado. Bahar chega até o lixo e procura pelas panelas. Bahar consegue encontrar as panelas e as retira do lixo. Seida vai à casa de Fazile e leva Arda como convidado. Fazile pergunta se o garoto está bem. O garoto fica em silêncio. Fazile diz a Seida que ela podia ter avisado que viria, pois não gosta dessas imposições. Seida diz que o dia de hoje foi corrido, mas ressalta que seu filho é bonzinho e não dá nenhum trabalho. Fazile diz que aquela casa não é adequada para crianças. Seida questiona se a casa é adequada para Nissan e Doruk, mas para o seu filho não. Fazile diz que convidou as crianças e é diferente dela trazer os meninos ali sem ela pedir. Aif vê o menino, e o menino observa a cadeira de rodas dele. Fazile diz a Seida que Aif não gosta de crianças na casa. Aif diz à mãe para não falar por ele, porque se isso a incomoda, ele fica muito feliz. Seida abraça Aif e agradece. Aif se apresenta para Arda e pergunta qual o nome dele. O menino não responde e segue calado. Seida conta que tem pessoas que são diferentes e mais caladas que as outras. Ela ajeita a camisa do filho e o chama, pois tem muitas coisas para fazer. Aif elogia Arda e permite que Seida o traga a casa todos os dias. Ela abre um sorriso no rosto. O telefone de Seida toca. É Bahar na linha. Bahar diz que conseguiu pegar as panelas. Seida pede que ela não se atrase. Um desconhecido observa Bahar no ponto de ônibus. Enquanto isso, Kisme segue trabalhando no computador. Henry chega e abraça a namorada. Ela pergunta como foi. Ele diz que não foi nada bom, pois disse para Seida que iria encontrar seu verdadeiro filho, mas ela não queria, pois tem medo de perder o Arda. Kisme diz que, se as crianças tiverem sido trocadas, ela perderá sim. Eles se sentam para conversar. Ela conta que Arif ligou perguntando se eles estão juntos, e contou que estão sim. Kisme diz que depois Arif desligou o celular na sua cara. Ela relata que encontrar esse menino e tirá-lo dos pais será uma decisão bem difícil. Ela fala que, quando ele começar com isso, não haverá jeito de parar. Ela pergunta se ele tem certeza do que vai fazer. Henry diz que sim, porque esse menino é seu filho. Ela decide ajudá-lo a investigar para descobrir quem é o verdadeiro filho dele. Henry a abraça e adora o apoio que ela o dá. Bahar chega em casa com as panelas e percebe que não tem nada dentro. Ela percebe que alguém usou a panela e esquentou elas no fogo. Bahar fica desesperada. Seida organiza umas roupas na gaveta do quarto de Fazile. Ela acaba encontrando uma caixa dentro da gaveta e abre. Lá ela vê algumas joias, brincos e anéis de Fazile, e fica impressionada pelo luxo e riqueza das joias. Depois, ela arruma tudo e coloca no lugar. Fazile chega ali e flagra ela mexendo na sua gaveta. Seida diz que quer limpar por dentro do guarda-roupa. Fazile diz que não precisa. Seida diz que ia limpar as gavetas, mas que, se ela não quiser, não limpará e pode limpar os tapetes. Fazile pede que ela vá fazer isso. Arda é um menino muito quieto e não fala nada. Aif dá um carrinho de brinquedo de presente para ele. Bahar liga para Seida e diz que está em casa. Ela revela que colocaram as panelas no fogo e estão queimadas. Seida fica espantada. Bahar diz que não dá para fazer mais nada e terão que entregar as panelas desse jeito. Seida diz que vai pensar no que vão fazer, mas pede que ela se tranquilize em relação a isso. Bahar fica sem saber o que fazer. Seida limpa o tapete da sala. Ela pensa no que ela e Bahar irão fazer para escapar desse problema. Aif percebe ela nervosa limpando o mesmo lugar. Seida está sem rumo. Aif pergunta o que aconteceu. Seida diz que precisa ir embora porque aconteceu uma coisa.
Aif diz que o menino está com febre. Fazile pede que Seida vá embora para cuidar da criança. Aif relembra a mãe que ela sempre saía para festas para se divertir quando ele estava doente. Fazile fala que não fazia isso quando ele estava doente, e ele ficava doente quando ela estava na festa. Ele diz que ela sempre saía para festas e agora fica dando uma de mãe maternal para dar sermão a Seida. Ela diz que o menino está doente e só falou para ela ir embora. Seida se despede e vai saindo. Aif discute com a mãe. Ele questiona o que era importante para ela. Seida grita e pergunta qual o problema dele. Seida fala que Aif sofreu um acidente e não consegue andar, e sabem disso, mas ele não é a única pessoa que passa por isso, porque existe muita gente que perdeu membros ou até filhos e segue com a vida, dando risadas e sorrindo. Ela pede que ele pare de culpar a mãe pela desgraça dele. Seida também repreende Fazile e diz que ela escreveu vários livros e não consegue pensar no que dizer ao filho, mas vive se culpando pelo rapaz viver trancado em casa. Seida diz para ela pensar no motivo de Aif não sair. Ela diz que Fazile é um fantoche na mão do filho e virou uma marionete. Ela pega suas coisas e sai com o filho. Fazile fica espantada com o sermão que recebeu. Bersan e o Sr. Sen estão sentados em um local aguardando Seida e Bahar chegarem para devolver as panelas para ele. Bersan pede para esperarem porque elas virão. Ele diz que vai esperar só um minuto. Bersan se preocupa ao olhar na porta e ver que Bahar e Seida não estão chegando. Sirin serve uns clientes na cafeteria. Arif chega ali e pergunta por Henry. Sirin diz que ele ainda não chegou. Henry chega. Arif diz que fechou os impostos. Henry se senta para conversar com ele. Arif diz que, se ele não quiser que ele trabalhe mais ali, entenderá tudo, já que escondeu a história do filho dele. Henry diz a Arif que não está bravo com ele, porque ele e a Kismet também esconderam dele sua relação, e está envergonhado com isso. Ele diz que nenhum dos dois queria esconder isso dele, mas as coisas aconteceram rápido demais. Henry diz que não teve oportunidade para contá-lo, mas seus sentimentos por Kismet são puros e grandes. Sirin diz que até demais. Henry pede que Sirin vá fazer o trabalho dela. Henry diz a Arif que gosta muito que ele trabalhe ali. Arif se tranquiliza. Henry agradece. Arif diz que, em relação aos problemas que ele tiver com a Seida, sempre terá que ficar ao lado dela. O cara entende. Nissan e Doruk estão na van escolar a caminho de casa. A monitora pede que Nissan avise Bahar que amanhã vão pegá-los em outra rua e não vão entrar no lugar onde ela mora. Nissan fica sem entender. Uma colega dela diz que sua mãe não gosta que entrem na rua da casa dela porque é perigoso. Nissan pergunta por que é perigoso. A menina diz que lá não tem pessoas boas e só tem bandidos assassinos. Nissan diz que isso é mentira. Doruk fala que o Arif não é um assassino. A van escolar chega até a rua da casa de Bahar e deixa as crianças. Enver diz às crianças que a mãe dela saiu com a Seida e eles ficarão com ele na oficina. Seida e Bahar chegam até Bersan e veem que ela está com o cabelo todo destruído e chorando. Bersan diz que elas estão mortas e já era. Tudo acabou. Bersan chora muito. Seida diz que isso que aconteceu foi um acidente. Bersan diz que o cara pediu para não voltarem sem as panelas e não sabe qual explicação dará a ele. Bahar diz que vai falar com a doutora Kismet, irmã do Arif. Bersan fica surpresa ao saber que Arif tem uma irmã. Seida diz que a mulher é uma ótima advogada e saberá orientá-las e ajudá-las. Bahar insiste para falarem com Kismet. Bersan diz que ninguém tirará elas dessa enrascada, pois estão completamente ferradas. Bahar descobre que tiraram fotos dela com as panelas e fazendo entregas. Ela fica chateada. Seida diz que, se falarem para a polícia, vai acabar sobrando para Bahar. Bahar quer procurar a polícia. Bersan diz que não tem jeito e eles vão matar elas. Bahar grita e diz que foi tudo culpa de Bersan e foi ela quem colocou elas nesse rolo. Bersan diz que elas que se envolveram e ganharam horrores de dinheiro e nem pensaram no motivo dos caras pagarem tanto por uma comida. Bahar diz que vai falar com Enver, explicar tudo o que aconteceu e depois pegará seus filhos para falarem com a doutora Kismet. Bahar sai dali furiosa. Enver está com as crianças na oficina. Bahar chega ali e vê Enver ajustando uma camisa do Sr. Sen. Ela fica chocada ao ver o cara ali. Bahar chama os filhos para voltarem para casa. Enver pede que Bahar deixe as crianças sempre virem ali, porque elas o trazem sorte, e aquele cliente encomendou 5 camisas. Bahar diz que fica feliz com isso. Ela sai. Enver diz ao Sr. Sen que Bahar é filha do primeiro casamento da sua esposa, mas considera ela sua filha também. Ele também fala de sua outra filha, Sirin, mas relata que não há diferença entre as duas, e para ele, ambas são suas filhas.
Bersam penteia o cabelo e percebe que está horrorosa. Bersam pergunta a Seida se a Bahar ainda sai com o Arif. Seida se irrita com a pergunta. Bahar leva os filhos para casa e pede que eles vão pro quarto. As crianças vão para o quarto. Bahar diz a Seida que o Sr. Sen está na oficina do Enver encomendando umas camisas. Bersam fica assustada. Seida decide sair com Bahar até lá embaixo. Seida fica no apartamento de Bahar para tomar conta das crianças. Bahar e Seida descem as escadas. Yusuf aparece ali. Bahar pensa em um plano e pede que Yusuf chame o Enver e invente que o cano da sua casa estourou e precisa da ajuda dele. Yusuf diz que o Enver não está na oficina e ela está fechada. Bahar e Seida veem que a oficina está fechada e se preocupam. Bahar pensa que algo ruim aconteceu. Elas voltam para o apartamento. Henry e Kisme andam pelas ruas de mãos dadas. Kisme diz que falou com um investigador muito importante que ajudará eles a encontrar o menino. Henry se acha sortudo por ter uma mulher como Kisme. Bahar liga para Kisme. Henry pede que ela não atenda, pois Seida pode se aproveitar dos seus sentimentos. Kisme desliga o telefone. Ela ressalta que já não iria atender depois de toda a dor que ela causou no seu irmão. Henry diz que a Bahar nunca faria isso na maldade. Kisme insiste que Bahar fez mal pro seu irmão. Bahar diz aos filhos que falou com o motorista deles e ele vai continuar parando ali na porta para levá-los para a escola. Bahar pede que eles voltem pro quarto. Doruk pergunta se está havendo problemas. Bahar diz que não e fala que só está tendo um dia difícil hoje. Seida pede para ligarem pro Arif. Bahar não sabe como ele vai ajudar e também não quer metê-lo em problemas. Bahar recebe uma ligação de um desconhecido. Elas pensam que são os caras do Sr. Sen. Bahar atende o telefone e é a Susan Yüksel, da van escolar. Susan diz que soube que ela ligou para pedir para buscarem os filhos dela na porta de casa. Bahar confirma, mas diz que não pode falar nesse momento. Susan diz que está na porta da casa dela e, depois de ter visto o lugar, a van escolar não vai mais passar por ali. Bahar fica surpresa ao saber que a mulher está ali e decide descer para falar com ela. Susan diz a Bahar que pessoas como ela não moram nesses tipos de bairros. Bahar percebe que ela é cheia da grana e bem rica. Bahar fala que seus vizinhos não têm roupa cara, casa grande, motoristas ou carros luxuosos, e não podem dar de tudo para os filhos, mas querem dar uma boa educação para eles. Bahar diz que sempre ensina aos seus filhos que não podem subestimar ou diminuir os outros por causa da condição financeira. Susan diz que seu marido ficou preocupado, por isso veio ali com carro e motorista, e descobre que ela é inimiga da riqueza. Bahar pede para ela falar logo. Susan diz que não vai mais deixar o ônibus entrar naquela rua todos os dias porque não quer que nada de mal aconteça com seus filhos. Bahar diz que seus filhos são tão amados e preciosos quanto os dela e o ônibus vir ali. Susan diz que não deixará o ônibus vir ali e fala para Bahar se tocar e se colocar no lugar, porque os filhos dela vão para a escola graças ao Nezir. Bahar diz que o ônibus vira naquela rua de todo jeito. Susan diz que, mesmo que ela lhe convença, nunca poderá convencer seu marido Siangir, que se preocupa mais do que ela. Uma moça chega ali e pergunta pro chofer sobre o patrão dele, Siangir. Susan fica chocada com o descaro da moça. Bahar diz a Gonu Gul que o carro é daquela mulher ali. Susan entra no seu carro e o chofer a leva embora.